Olá, alunos e alunas do oitavo período de Direito. Aqui é o professor Alexandre de Sá, professor da disciplina Filosofia do Direito, dando continuidade às nossas videoaulas. Faremos novamente uma abordagem sobre Hans Kelsen, sobre o pensamento filosófico de Hans Kelsen, mas essa abordagem será mais sintética. O Kelsen ele afirma o seguinte, né? Ele vai como um positivista, como eu falei na última aula, não é? Um seguidor fiel da linhagem positivista kantiana, não é? O Kelsen ele vai dizer que a interpretação ela reúne alguns elementos. Que elementos? A interpretação é um ato de combinação, não é? Do conhecimento, é um ato de combinação do conhecimento com a vontade. De novo, a interpretação, quando você pega um processo, uma peça, uma lei, uma regra, uma norma, uma constituinte, um código penal, não é? No processo de interpretação ou na abordagem hermenêutica desse objeto de estudo, seja ele qual for o que eu citei aqui, uma constituinte, leis, regras, normas, tem que haver essa combinação entre um ato de conhecimento, portanto, razão, ciência e vontade. Vontade está muito associada àquela questão da origem filosófica, a sede do conhecimento, de ser um amante do conhecimento. O Kelsen também vai falar da combinação, não é? Ou de um objetivo, não é? dessa interpretação. Qual seria o objetivo qual seria o objetivo fundamental desse processo de interpretação, dessa hermenêutica? É dizer aquilo que é autêntico e o que é inautêntico, não é? O que tem autenticidade e o que não tem autenticidade. Em síntese, o que seria verdade e o que não seria verdade, não é? O que tem, melhor ainda, o que tem fundamento científico, o que tem base científica e aquilo que não tem base científica. Percebam de novo a questão do DNA, da essência positivista, tanto na visão quanto no pensamento. Quando eu falo da visão, é no pensamento e na interpretação e na produção intelectual de Hans Kelsen, que, reafirmo, foi um dos filósofos mais importantes da história da humanidade, apesar de ser muito combatido, criticado, mas não a frase que eu falei lá na aula passada, né? Só se joga pedra em árvores que dão frutos, né? Então é muito interessante estudar Kelsen, não é? Muitos elementos kelsianos, não é? Eu creio que ainda estão em vigência, né? Se não estão em vigência a título de aplicação, estão em vigência a título de serem compreendidos para serem refutados e para dali serem extraídos elementos que são aplicáveis ainda hoje e elementos que não são mais aplicáveis
porque são anacrônicos ou estão superados. Bom revê-los, saudade, né? Fé e força sempre.